Abra a sua Bíblia aí, ou ligue a sua Bíblia, eu vou ligar a minha também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu sou chique também, ó, gente. Ó a minha aguinha, que beleza. Meu marido fala que eu sou cheia de frescura, mas não é, não. Amém. Gente, ó, Mateus 5. Jesus começa iniciando o sermão mais famoso da história, né? O sermão mais importante, o sermão mais lido, onde ele está repleto de conselhos éticos, morais, espirituais. E ele é um sermão dirigido aos discípulos de Jesus. Quem aqui é um discípulo de Jesus? Levante a mão. Então é para mim e para você que Jesus está falando estas palavras. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados. Bem-aventurados, irmãos, no grego é a palavra makarios, que quer dizer mais do que feliz. Pensa na felicidade aí. Esse bem-aventurados é muito mais do que essa felicidade que a gente pensa, ou que a gente pode apalpar ou imaginar. E ele diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês, aonde? Nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu não vou dar ênfase aqui a essas bem-aventuranças, porque mesmo não daria para a gente falar sobre todas elas hoje. Mas eu acho interessante, irmão, Jesus começar o sermão mais importante da história tratando sobre felicidade. Dizendo aos seus discípulos onde esses discípulos encontrariam felicidade. Hoje a gente vê uma sociedade obcecada por felicidade. Na verdade, felicidade é um projeto meu e seu de vida, né? Ninguém nasce com um projeto de ser infeliz. Alguém aqui tem um projeto de ser infeliz? Ninguém. Por quê? Porque esse anseio por felicidade já está dentro de nós. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, esse anseio por felicidade é isso. Nós somos seres terrenos, nós somos seres que a nossa carne vai morrer, mas o nosso espírito é eterno. Então, Jesus começa a falar sobre felicidade e mostrar para esses discípulos onde é que essa felicidade está. Porque a nossa sociedade busca felicidade como? Como a nossa sociedade, ou a gente mesmo entende felicidade? A gente entende felicidade através dos prazeres que a gente pode experimentar. Não é verdade? Felicidade para a gente quando a gente está saindo de férias. Aquela tão sonhada férias que a gente vai passar um mês naquele país maravilhoso. Ah, que momento feliz. Né? Até ali a gente não era feliz. A gente estava trabalhando, a gente estava pegando o trânsito de São Paulo, a gente estava com os nossos problemas no dia a dia, né? Cansados, desanimados. Oh, mais um dia que eu vou ter que trabalhar. Mas chegam as férias, como a gente fica? Feliz da vida. Né? Porque a gente associa a felicidade aos prazeres que a gente experimenta. A gente associa a felicidade a dinheiro, porque, querendo ou não, dinheiro é algo que me dá liberdade, não é?
Dinheiro é algo que me dá independência. Dinheiro é algo, às vezes, que não me permite, que não me deixa depender das pessoas. Se eu estou numa situação ruim, eu quero sair dela, se eu tenho dinheiro, eu consigo. Se eu estou num trabalho que meu chefe está, me pressionando, me oprimindo, se eu não tenho uma situação um pouquinho melhor, eu saio daquele emprego e procuro outro. Mas se eu não tenho, eu não posso. Então, associamos felicidade às circunstâncias da nossa vida. Então, estamos felizes se estamos experimentando prazeres, estamos felizes se não estamos tendo dificuldades, se não estamos experimentando sofrimentos. E a pergunta, irmãos, será que isso mesmo é felicidade? E aí a gente busca uma felicidade que cada vez parece que ela está mais difícil de ser alcançada. Se você perguntasse para os seus avós, por exemplo, vovô, o que é felicidade para você? Ele diria, minha filha, felicidade é comprar uma casinha no campo, né? Criar meus filhos, ter umas galinhas, uma hortinha para sua avó fazer comida. Isso é felicidade. E felicidade hoje é isso? Felicidade já mudou de nome, já mudou de tamanho, já mudou de preço, já mudou de lugar. Parece que a gente corre atrás dela e ela corre da gente. Ou, às vezes, quando a gente alcança, a gente se mata, né, para conseguir, através de várias coisas, e a gente consegue aquilo que a gente achava que ia trazer felicidade para a gente olha e fala, mas é só isso? Mas não preencheu. Não é assim, irmãos? Não preencheu. Eu achava que eu ia ser feliz. Pessoas que pensam que serão felizes se, quando, em alguma situação. Mas a felicidade de Jesus, a felicidade que Jesus estava aqui nesse texto, tentando ensinar aos seus discípulos, era uma felicidade que era independente das situações, independente das circunstâncias. Você lembra daquele texto que Abraão fala assim, Deus fala assim para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Já viu? Que perfeição é essa? Se eu e você não podemos ser perfeitos de maneira nenhuma, só Jesus pode ser perfeito. E Ele morreu por nós justamente porque nós não somos perfeitos e não conseguiríamos fazer nada para alcançar nossa salvação com perfeição. Então, que perfeição é essa? Quando Deus diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença e ser pleno, ser inteiro, ser completo. Essa ânsia que a gente tem, essa busca que a gente tem por felicidade, por bem-estar. O que é essa felicidade que a gente busca? É bem-estar, é satisfação, né? Não experimentar nada de ruim. Mas essa felicidade, irmãos, só a presença de Deus pode nos dar. Só Deus pode nos dar essa felicidade. E Deus está dizendo para você, ande na minha presença e seja pleno, satisfeito. Sabe os buracos, as lacunas? Sabe essa sensação de que nunca está bom? De que essa felicidade nunca vai chegar? É a presença de Deus que você precisa. E aí Jesus vem e responde exatamente isso quando ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. A felicidade não está em ser pobre de espírito. Então quer dizer que eu vou ser pobre de espírito, eu vou ser humilde, eu vou ser feliz, Natália? Não. A felicidade está em estar no reino de Deus. A felicidade está em esse rei, o rei deste reino, estar governando as nossas vidas. É aí que está a felicidade. A felicidade está quando eu deixo o meu reino, quando eu deixo as minhas vontades, quando eu entendo que eu nasci para fazer parte de outro reino, e que é o reino de Deus. A partir daí eu começo a experimentar significado de vida.
propósito de vida. Você nasceu, irmão, para glorificar a Deus. Amém? Para glorificar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver os planos de Deus. E enquanto a gente ficar aqui se debatendo, sabe, fugindo dessa nossa missão, a gente vai ficar assim, buscando felicidade nas coisas, nas pessoas, e não encontrando. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, se eu não me engano, no versículo 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos seres que vivem para a eternidade. Amém? E aí Jesus vai dizer para esses discípulos, a felicidade está no meu reino. A felicidade está no reinado do meu rei sobre a sua vida. E eu pergunto para você, irmãos, quem governa a sua vida? Quem tem governado a sua vida? Quem tem governado a sua casa? Quem tem governado a sua mente, o seu coração, os seus pensamentos, a sua maneira de se relacionar com as pessoas? Jesus mudou a sua maneira de se relacionar com as pessoas? Jesus mudou a sua maneira de pensar, de sentir, de desejar? Será que hoje nós amamos o que Deus ama e odiamos o que Deus odeia? Ou a gente vive aquela luta de que tudo que é de Deus, tudo que vem da parte de Deus é chato, incomoda, fica no meio do caminho. A felicidade está em Deus governar a sua vida. A felicidade está em você passar do seu reino para o reino de Deus. No reino de Deus existem os sonhos de Deus para a sua vida. Existe a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nós precisamos nos conformar com isso. Nos conformar no sentido de tomar a forma de cidadãos deste reino. De entender que essa felicidade só está neste reino. E a gente precisa parar, irmão, de ficar buscando satisfação em coisas que não são o Senhor. E aí, irmãos, tem uma frase do Agostinho de Hipona, que ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousa em ti. E é assim mesmo. Enquanto nós não estivermos submetidos ao governo de Deus, nós vamos viver com essa inquietação. Nada está bom. Falta alguma coisa. As pessoas ao meu redor, nada está bom. E pessoas que são governadas por Deus, irmãos, e nós precisamos ser pessoas governadas por Deus, amém? Pessoas governadas por Deus, elas têm algumas características. Algumas características inconfundíveis. E eu vou falar elas aqui hoje. Caso você as tenha, glória a Deus. Caso você não as tenha, misericórdia. A gente precisa ter. Amém? E a primeira característica que uma pessoa possui quando é governada por Deus, quando trocou de reino, quando esse Deus agora é o dono da sua vida, a primeira característica é que essas pessoas confiam na soberania deste Deus sobre a vida delas. Amém? Deus é soberano, está assentado no alto e sublime trono, controlando a sua vida, controlando cada detalhe, controlando a sua casa, o seu casamento, o seu filho. Entregue o seu filho nas mãos de Deus, irmã. Deixe de ser Deus na vida do seu filho e entregue o seu filho nas mãos de Deus.
Mãe tem muito disso, né? Eu tenho a minha em casa e eu sei como é. Ela acorda achando que ela é Deus todo dia. Ela acha que ela vai salvar o meu irmão todos os dias. Mas ela não vai salvar o meu irmão. Então, pessoas governadas por Cristo creem nessa soberania de Deus. Creem no cuidado de Deus. Irmãos, você não é um erro. Você não está solto na existência. O Deus que você chama de Pai conhece o fim desde o começo. Amém? E Ele está controlando a sua vida. Ele está cuidando da sua vida. O mesmo Deus que organiza as bodas do Cordeiro, Ele está preocupado com a sua festa de aniversário, com cada detalhe da sua vida. Mas nós não cremos nisso. Quem tem filho pequeno aqui? Teu filho alguma vez cutucou você de madrugada lá no seu quarto e disse: papai, mamãe, eu perdi o sono essa madrugada. Por que, filho? Porque eu estou preocupado, porque eu não sei se o senhor vai conseguir pagar a minha escola esse mês. Seu filho já fez isso? Acredito que não. Ô mamãe, papai, vai ter pão amanhã para mim? Ou por acaso, papai, o senhor esqueceu de fechar a porta? O senhor fechou a porta direitinho? Né? Porque a gente vive numa cidade tão violenta. Seu filho nunca fez isso. E nunca vai fazer. Sabe por quê? Porque ele confia absolutamente no governo, no seu governo sobre a vida dele. Ele confia absolutamente que você já está providenciando a escola dele. Ele nem pensa nisso. Ele confia absolutamente que amanhã ele vai ter o lanchinho dele para ir para a escola. Mas nós somos essas crianças que perdem o sono de madrugada, não somos? Essas crianças que ficamos perguntando para Deus de madrugada: Senhor, eu estou aqui, eu perdi o sono. Porque eu não sei se eu vou conseguir pagar a conta no fim do mês, eu não sei se eu vou conseguir casar, não sei se eu vou conseguir ter filho, eu não sei se eu vou ter pão amanhã. Por que a gente faz isso? Porque a gente não confia na soberania de Deus sobre as nossas vidas. E não confiar na soberania de Deus é viver com medo do futuro, irmão. Nós temos a sociedade mais triste dos últimos tempos. A sociedade com mais problemas emocionais dos últimos tempos. Depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque falta para a gente confiar na soberania deste Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E Ele morreu por você. Ele fez tudo por você. Não estaria Ele cuidando da sua vida? Não estaria Ele cuidando dos seus filhos, da sua casa, do seu futuro? E aí a gente tem uma história para ilustrar isso rapidamente, que é a história de José. Quem conhece a história de José? Rapidamente, José era um menino muito jovem e ele começou a sonhar. Deu para sonhar, José, né? E sonhavam sonhos assim estranhos, que ele tinha mais 11 irmãos, ele era filho de Jacó. E aí ele começou a sonhar em uns sonhos meio estranhos, onde ele era servido pelos irmãos. E aí ele começou a falar para o pai e para os irmãos, falou: comecei a sonhar, eu tive esse sonho, eu tive esse. Os irmãos falaram: esse menino tá doido, né? Já não basta meu pai amar mais ele do que todos nós, agora ele deu para sonhar. E nos sonhos a gente serve ele. Aí eles se reuniram, né, bonzinhos, falaram: vamos dar cabo de José. Vamos sumir com José da nossa família. E pegam José e levam José para longe, pensam em matar. Aí um irmão fala: não vamos matar não, vamos sumir com ele. E aí jogam ele num poço, e aí tiram ele do poço depois e vendem ele para uma caravana que estava indo para o Egito, e ele é vendido como escravo. Um jovem, um menino. E aí ele vai, e aí quando ele chega no Egito,
A Bíblia diz, depois você lê essa semana, irmãos, é uma das histórias mais lindas da Bíblia. E aí ele chega no Egito e ele diz: a mão do Senhor está sobre mim. E aí as coisas vão acontecendo e tudo que ele fazia, Deus abençoava. E aí ele foi parar na casa de um oficial. E ele também foi muito bem sucedido na casa desse oficial. Mas aí a mulher desse oficial apronta uma com ele. E diz para o marido que José tentou assediá-la. E José é preso injustamente. E dentro da cadeia, José diz: a mão de Deus está sobre mim. Se eu e você estivéssemos naquela cadeia ou perto dele, a gente ia falar para ele: José, hello, né, José? Olha em volta, meu amigo, você está preso. Primeiro que você era escravo, aí você está preso, injustamente. Como assim a mão de Deus está sobre a sua vida? A gente, irmãos, associa que a mão de Deus só está sobre a nossa vida quando a gente não está passando por problema. Se a gente está passando por problema, a mão de Deus não está. E se a mão de Deus está, nós não deveríamos estar passando por problema. Eu não sei de onde a gente tirou essa ideia mirabolante. Porque isso não é verdade. A gente passa por problema todos os dias. E a mão de Deus continua sobre a sua vida, independente das circunstâncias que você vive. E aí, aqui a história continua. E aí a mão de Deus estava sobre José mesmo. E José se torna o governador do Egito. E aí os seus irmãos que moram em outro lugar passam pela fome e precisam ir no Egito para buscar comida. E lá eles se deparam com José. José reconhece os irmãos. E tem um momento que eles se reconhecem e os irmãos ficam desesperados porque, não contavam com essa. E aí no fim de Gênesis, no capítulo 50, Jacó morre. José já tinha encontrado os irmãos, já tinha perdoado os irmãos, já tinha visto o pai, e depois de um tempo o pai morre. E os irmãos de José ficam desesperados, porque eles acham que depois que Jacó morreu, ele ia matar os irmãos. E aí ele diz assim, no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 19. Mais para cima um pouquinho, vamos ler um pouquinho mais para cima. Então, no 16, então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos que o tratam com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu pai, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos prostrando-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos todos teus servos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Olha o que José diz, irmão. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José disse: vocês fizeram muitas coisas contra mim, mas o meu Deus, aquele que governa a minha vida, tornou todo o mal que vocês fizeram em bem. Esse é o Deus que governa a nossa vida. É o Deus que, enquanto, irmãos, as pessoas fazem o que quiserem com a gente aqui, enquanto as pessoas nos traem, enquanto as pessoas nos vendem, enquanto as pessoas nos maltratam, enquanto as pessoas fazem injustiças contra nós, existe um Deus escrevendo a tua história. E essa é a história que vale sobre você. E você precisa confiar que este Deus está cuidando para que todo o mal que por acaso esteja acontecendo na sua vida se torne em bem para você. Isso é confiar na soberania de Deus. Isso é descansar no poder e no governo deste Deus sobre as nossas vidas. Amém?
E discípulos de Jesus confiam nesse Deus dessa maneira. E nós precisamos confiar. A segunda característica é que pessoas que são governadas por Deus aprendem o contentamento. Já ouviu falar sobre contentamento? Um livro não, um trecho. De um pastor que escreveu um livro sobre contentamento há 400 anos atrás. Ele era um puritano. E ele escreveu um livro chamado A Raridade do Contentamento. E ele dizia no livro que há 400 anos atrás, contentamento era algo raro. Eu fico me perguntando o que ele diria que contentamento é hoje. Ou melhor, o que os nossos adolescentes diriam que é contentamento hoje? Eles iriam perguntar para a gente: é algum aplicativo? É algum game? É algum nome de Pokémon? Né? Porque se há 400 anos atrás contentamento era algo raro, imagine hoje nos nossos dias, irmãos. Nós vivemos uma era descontente com tudo. Somos descontentes com tudo. Descontentes com o nosso trabalho, descontentes com o nosso salário, descontentes com a nossa igreja, descontentes com o nosso pastor. Descontentes com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa família, com o nosso parceiro, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Existe um descontentamento, a crise do contentamento. Só que contentamento e Cristo andam juntos, de mãos dadas. Porque contentamento, irmãos, é satisfação. Contentamento é não ter necessidade. É estar satisfeito. E quando nós temos esse governo de Deus sobre a nossa vida, quando nós temos essa confiança no governo de Deus sobre as nossas vidas, automaticamente nós temos contentamento. Nós estamos contentes. O nosso problema é que a gente fica pensando nos resultados, a gente quer resultado para tudo. Deus quer que você se preocupe só com o trabalho. Deus quer que a gente faça a nossa parte, com excelência, com dignidade. Deus quer que você seja o melhor marido que você puder ser, a melhor esposa que você puder ser, o melhor funcionário que você puder ser. Faça isso, seu trabalho é esse, e o trabalho de Deus é trazer o resultado para a tua vida. E seja lá o resultado que vier, veio da mão de Deus e esteja contente com isso. Amém? Não vá na onda da nossa sociedade. Não vá na onda de como pensa esse sistema, de que nada está bom. De que eu compro um iPhone que custa R$5.000 hoje, e que daqui 3 meses sai o 7 e eu preciso dele. Ou o meu carro, ou seja lá o que for. Seguidores de Cristo, irmãos, vivem contentes. E o descontentamento, ele gera um pecado, ele gera pecados maiores. Porque se eu sou uma pessoa descontente, o que vai começando a nascer no meu coração? Cobiça. Eu não sou contente com o que eu tenho, então eu quero mais. E eu passo a praticar cobiça. Ou eu passo a praticar ganância. Eu não estou feliz com o que eu tenho e eu quero mais. Sempre mais. Um dia perguntaram a Nelson Rockefeller: o que você acha que é preciso ser feliz na vida? Sabe o que ele respondeu? Sempre um pouco mais. Nós somos esse ser humano aí. Um saco sem fundo. Em busca de prazer. Insatisfeitos. Descontentes. O descontentamento, ele gera inveja, porque aí eu fico olhando a pessoa do meu lado que tem tudo que eu gostaria de ter e não tenho. E aí eu fico pensando que é injusto ela ter e eu não. E eu invejo ela por isso. E aí Paulo é uma pessoa na Bíblia que vai nos ensinar sobre contentamento. O apóstolo Paulo é uma pessoa perfeita para nos dizer sobre o que é viver contente. Se você não conhece muito bem a história de Paulo, eu vou ler um texto aqui, não precisa me acompanhar, porque eu estou na Bíblia a Mensagem.
Fica em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. Ele diz assim: ora, trabalhei muito mais que eles. Fui muitas vezes encarcerado. Fui espancado, mais do que posso contar. E vários momentos tive às portas da morte. 5 vezes levei as 39 chibatadas dos judeus. 3 vezes espancado pelos romanos. 1 vez fui apedrejado. Alguém já foi apedrejado aqui? Não. Naufraguei 3 vezes e fiquei 1 dia e 1 noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar contra amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural, enfrentei perigo sob o sol do deserto e as tempestades do mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos, e sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir, e já fiquei muito tempo sem comer. Sofri com o frio e a falta de agasalho. Este homem, irmãos, nos diz o que é contentamento. Este homem que já passou por tantas coisas. E, aliás, isso aqui foi após a sua conversão, porque antes ele tinha uma vida muito boa. Antes ele tinha essa vida aqui, ó. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem que tinha prestígio. Paulo era um homem que tinha poder. Paulo era um homem que tinha conhecimento. Mas após a sua conversão, a vida mudou para Paulo. E Paulo, irmãos, poderia, diante de todas essas tragédias aqui, dizer para Deus: Deus, mas por que o Senhor permitiu tudo isso? Eu estava lá quieto no meu canto, o Senhor foi me derrubar do cavalo, não é? O Senhor foi me derrubar do cavalo e eu vim, mas por que tudo isso, Senhor? E Paulo podia começar a reclamar, a murmurar, dizer por quê, questionar se a mão de Deus estava sobre a vida dele. Mas não. Paulo confiava no governo de Deus sobre a sua vida e jamais ele iria murmurar, porque ele sabia o que era contentamento. Filipenses capítulo 4, no versículo 11, ele diz para nós: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me. A toda e qualquer circunstância. Eita. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. É o que eu disse agora. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que governa a minha vida. Paulo aqui está dizendo porque algumas igrejas deixaram de ajudá-lo financeiramente. E por isso ele passou muita fome. Por isso ele passou necessidade. E aí ele está feliz porque essa igreja volta a ajudá-lo financeiramente. E Paulo, irmãos, poderia reclamar e dizer: poxa vida, eu estou aqui, eu sou discípulo de Jesus. E eu estou aqui passando fome porque a igreja deixou de me ajudar. Paulo poderia pedir que as pessoas tivessem mais respeito e consideração por ele, porque afinal de contas ele era Paulo. Mas Paulo em nenhum momento faz isso. E ele ainda diz: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Ele estava passando fome. E ele diz: porque eu não estou necessitado. O Deus que governa a minha vida vai prover na hora certa tudo o que eu preciso.
Essa confiança na providência de Deus, irmãos, você precisa ter. Você precisa saber que este Deus que você chama de Pai é o teu Pai. Assim como você está providenciando toda a vida do seu filho para que ele cresça, para que ele seja forte, para que ele seja um adulto, tenha sucesso na vida, Deus está providenciando para que você também tenha. Talvez não sucesso na vida, mas tenha tudo que precise. Amém? Tudo que precise. E aí diz Paulo, olha, eu passei por todas essas coisas, mas o segredo está naquele que me fortalece. Porque eu tudo posso. E aí muitas pessoas usam esse texto dizendo, eu tudo posso, como se Deus fosse um cheque em branco. Eu tudo posso, porque Deus me fortalece. Então eu posso ter várias coisas, posso conquistar várias coisas, eu posso ser quem eu quiser. Não, não é isso que ele está dizendo. Eu tudo posso suportar, passar. E quando eu estiver passando e suportando, eu vou estar dizendo que a mão de Deus está sobre a minha vida. Que o Deus que é o meu Pai, Ele me fortalece. E por isso eu posso estar contente em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Nós vamos passar por problemas na vida. Alguns já passaram por problemas enormes, outros não, mas problemas virão. Foi Jesus quem disse, vocês vão ter muitas aflições. Mas tem de bom ânimo. Viva contente. Confie no meu governo. Confie que eu estou cuidando de você. Confie que eu escrevi a tua história. Confie que eu tenho pensamentos de paz para você e não de mal. Amém? Nós precisamos descansar nesse Deus, nós precisamos estar satisfeitos com tudo que este Deus tem nos dado. Porque senão, se a nossa relação com Deus não produzir isso, tem alguma coisa errada na nossa relação. Se o teu filho acordar de madrugada, irmão, perguntando se você fechou a porta, tem alguma coisa errada aí. Se o teu filho acordar de madrugada perguntando se você vai pagar a escola dele no fim do mês, tem alguma coisa errada aí. Insegurança. Para quem é governado por Deus, nós precisamos confiar em Deus. Amém? Ter poucas necessidades. Nós precisamos ser pessoas que tenham poucas necessidades. Porque nós sabemos que nós não precisamos de muitas coisas para viver, amém? E não precisamos ficar correndo atrás de várias coisas para ter, para conseguir, porque esse vazio aí já foi preenchido por Deus. Então tenha poucas necessidades, irmãos. Esteja contente com o que você tem. Esteja grato com o que você tem. Trabalhe, faça o melhor que você puder. E se a sua situação mudar, glória a Deus. Se as coisas mudarem, glória a Deus. Se não mudarem, glória a Deus também. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nada nessa terra se compara com a glória que há de vir. Amém? Seja alguém aqui, mas com a sua cabeça na eternidade, com o seu coração na eternidade. Faça tudo de melhor, tudo que Deus deseja de você aqui nessa terra, mas sempre com os seus olhos fixos lá. Nós somos seres humanos que estamos voltando para casa. E não podemos nos esquecer disso. Amém? Nós chegaremos em casa um dia. E enquanto isso, vivamos como Deus deseja. Como Ele quer. E a terceira, eu já vou acabar, é que pessoas governadas por Deus têm um coração grato. Gratidão. Você é grato? Você já pensou aí em tudo que você tem na sua vida? Você está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Agradeça a Deus. Deus te deu a capacidade de ouvir. Você está me vendo? Deus deu a capacidade de você ver. Você chegou aqui.
Deus deu a capacidade de você chegar aqui. Você está aqui com a sua família, Deus te deu uma família. Você está numa igreja, Deus te deu uma igreja, olha só. Você está vestido, Deus te deu roupas. Você tomou café, Deus te deu pão. Mas o problema da gente, irmãos, é que a gente olha para o que a gente não tem. Eu tenho uma amiga, ela trabalha comigo, e esses dias eu fui almoçar com ela. E ela estava me contando que uma noite dessas aí fez muito frio. E ela falou assim, Nath, eu fui dormir e estava muito frio e eu estava dormindo com o meu cachorro. Ela tem um cachorro, o Bart. Eu estava dormindo com o Bart, mas eu tentei dormir e não conseguia, e o Bart também não. Estava muito frio. Aí eu levantei, peguei um cobertor a mais, coloquei sobre a cama, olhei para o meu cachorro e falei, Senhor, obrigada. Obrigada porque eu posso cobrir o meu cachorro. Obrigada, Deus, porque eu tenho mais um cobertor. E eu fiquei pensando naquilo, falei, nossa, eu conheço gente nessa situação que estaria falando, Senhor, porque o Senhor não me deu marido? Olha só, eu estou aqui sozinha nessa cama com um cachorro. Olha só o que tem do meu lado, Senhor, é um cachorro. Cadê, Senhor, o homem que o Senhor me prometeu? Não é? Oh, Senhor, que frio é esse? Eu não aguento dormir com esse frio, não consigo dormir com esse frio. A situação é a mesma. O que difere é o seu coração grato. E eu falei para ela, falei, nossa, você poderia estar reclamando, né? Ela, como assim está reclamando? Falei, está reclamando. Porque você é uma mulher solteira, vive sozinha, tem que se sustentar. De companhia você tem um cachorro que ela ama como se fosse o filho dela, e a gente ama nossos bichos como se fossem nossos filhos mesmo. Mas outra pessoa olharia para essa situação e falaria, poxa, Senhor, como o Senhor não me dá o que eu preciso? Enquanto outra olha e fala, obrigado, Senhor. Que maravilhoso poder fazer isso. A diferença, irmãos, não está nas circunstâncias. Você não vai ser grato se as circunstâncias melhorar. O laudo aqui. Agradecer a Deus porque tinha um copo de água. Quantos de vocês agradeceriam a Deus se tivesse um copo de água na sua mesa para você jantar? Eu não sei se eu agradeceria. De verdade. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja grato, não pelas coisas que Ele faz por nós. Ele quer que a gente seja grato pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por nós. A questão é que a gente não consegue ser grato a Deus porque a gente tem pouca dimensão do que Ele fez por nós. A gente tem pouca dimensão do que foi o nosso pecado diante de Deus. Tem um pregador americano que ele diz assim, o Paul Washer. Ele estava assistindo um culto dele, ele balançou, tirou uma chave do bolso, balançou a chave assim. E falou assim, irmãos, o que significa esse balanço de chave para você? Os irmãos ficaram olhando para eles, como vocês estão me olhando, tipo, nada, né? Ele falou, pois é, mas se eu balançar esse molho de chave na porta de alguém que está preso por anos, esse molho de chave vai fazer o coração dessa pessoa tremer. Por quê? Porque ela sabe que ela está presa, ela sabe o quanto é custoso estar preso, o quanto é difícil estar encarcerado. E o barulho da chave para ela é um sinal de liberdade. E muitas vezes nós não somos gratos a Deus, porque nós não temos ideia do que este Deus fez por nós. Ideia do buraco fundo e escuro que nós nos encontrávamos. Nós não temos ideia do inferno que Jesus nos salvou. Por isso temos dificuldades de ser gratos. Dificuldades de agradecer. Dificuldades de agradecer em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, deem graças em todas as circunstâncias. A gente só dá em algumas.
E quando a gente vê que ela é boa, e depois só a gente dá. Às vezes a gente esquece de agradecer pela comida, mas aí você come a comida e você fala, nossa, que delícia, Pai, obrigado. Não é? Aquele prazer te lembra que você precisa agradecer. Porque a gente é preocupado com o prazer das nossas circunstâncias. Mas Deus te salvou, irmão. Deus me salvou. E isso é um motivo para a gente viver grato a Deus pelo resto da nossa vida. Se Deus cruzasse os braços para nós, ficasse olhando de cima assim, ó, pode trabalhar. Vai, se vira, não vou cuidar disso não. Se Deus cruzasse os braços para a gente, só o que Ele fez por nós naquela cruz valeria. Por toda a vida. Mas ainda assim, como se não bastasse o que Ele fez naquela cruz, Ele ainda cuida de cada detalhe da nossa vida. É ou não é um Deus maravilhoso? Por isso, seja grato, irmão. Agradeça a Deus por tudo que você tem. Tudo, nada do que você tem na sua vida foi produzido ou entregue a você por seus méritos. Tudo que você tem. Ah, o meu trabalho é maravilhoso. Deus foi quem te deu a capacidade para trabalhar lá. Ah, mas eu estudei. Foi Deus quem te deu capacidade para estudar. Ah, mas eu sou inteligente. Deus que te deu inteligência. Ah, mas eu sou. Você é porque Deus soprou o espírito de vida em você e te deu vida. Só por isso. Amém? Então, pessoas governadas por Deus possuem um coração confiante na soberania de Deus. Pessoas governadas por Deus têm um coração contente, satisfeito. E pessoas governadas por Deus têm um coração grato. Amém, irmãos? A minha oração essa manhã por nós, por todos nós, é que Deus tenha misericórdia e faça com que a gente viva tudo isso, possa viver e experimentar todas essas bênçãos, porque felicidade é confiar no governo de Deus, felicidade é ter um coração satisfeito e contente em toda e qualquer situação, e felicidade é ser grato a Deus por tudo que Deus é. Amém?